Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Hoje nós iremos dar início a mais uma aula, mas em primeiro lugar a gente quer fazer uma prévia oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso bendito, nosso Pai celestial, Deus da glória, nesta manhã nós te louvamos, Pai, te agradecemos pela esta rica oportunidade de estar na tua casa para transmitir a tua palavra. Nos dá, Senhor, da tua graça, do teu poder e da tua unção sobre as nossas vidas, abençoando nós que estamos aqui na peleja, ó Deus, para trazer ensinamento da tua palavra. Abençoa todos que nos ouvem, em nome de Jesus. Nos conduzem na direção do teu Espírito Santo para a glória do teu nome. É o que eu te peço. Em nome de Jesus eu te agradeço para todo sempre. Amém. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Glória a Deus. Estamos na Escola Bíblica Dominical. Hoje nós iremos estudar a lição de número 4, que tem o título Dons de Poder. Dons de Poder. A gente procurou saber o significado da palavra poder. A palavra poder no grego é dunamis, que significa força, energia, habilidade, poder, mas que normalmente se refere a algum agente de poder ou força capaz de realizar um determinado trabalho. Nosso vocábulo dinamite se divide desse termo grego. Esse é o significado da palavra poder. Significa força, energia, habilidade, poder para a glória de Deus, né? Dons. Os dons de poder manifestam o poder de Deus, não para provar que Ele é Deus, entenda isso, mas porque Ele é Deus. Não é para provar que Deus é Deus, mas é porque Ele é Deus. O textuário diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiassem em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Aqui eu destaquei para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Verdade prática. Os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Leitura bíblica em classe. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 e do 9 a 11. Diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há outro pelo mesmo Espírito a fé. E há outro pelo mesmo Espírito os dons de poder, de curar. E há outra a operação de maravilhas. E há outra a profecia. E há outro o dom de discernir os espíritos. E há outro a variedade de línguas. E há outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito. Esse é o versículo de número 11. Presta bem atenção. Mas um só é o mesmo Espírito,
opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, quando o apóstolo Paulo diz repartindo particularmente a cada um como quer. Então, dá para a gente entender que nós crentes temos que ter um contentamento, se contentar com aquilo que Deus nos dá, né? Louvado seja o nome do Senhor. O objetivo geral é examinar os dons de poder. São 3 objetivos. Primeiro, definir o que significa o dom da fé. Segundo, evidenciar biblicamente os dons de curar. Em terceiro lugar, discorrer a respeito do dom de maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós já fizemos aqui a abertura com oração, dizendo o significado da palavra poder, fizemos a leitura bíblica, e nós temos aqui a introdução, a gente já conhece bastante, mas já eu vou passar aqui para o primeiro ponto, para o evangelista Charles. Lá no finalzinho da lição, nesta lição estudaremos, no finalzinho da introdução, nesta lição estudaremos a respeito dos dons de poder. Veremos como eles são necessários à vida da igreja. Se você deseja recebê-los e usá-los para a glória do nome do Senhor, proporcionando a edificação da igreja, busque-os com fé em oração. Então, os crentes têm que buscar com fé em oração os dons de poder, os dons espirituais, né? Louvado seja Deus. E o primeiro ponto diz assim: o dom da fé. Eu queria passar aqui para o evangelista Charles, para ele explicar esse primeiro ponto, o dom da fé. Amém. Cumprimento todos os nossos irmãos e irmãs, todos que estão nos acompanhando. Sempre eu gosto de fazer aquele pedido especial para que você compartilhe aí essa live, que é super importante, não é? A igreja precisa ter conhecimento daquilo que Deus disponibilizou para a mesma. No caso aqui nós estamos tratando, como nosso irmão Alcenor já frisou bem, de dons, não é? E como foi falado na semana passada, nós fizemos aí a classificação, não é? Primeiro estudamos aí os dons de revelação, não é? Entre eles discernimento de espíritos e os demais pontos que nós vimos, não é? São as chamadas categorias, certo? Estudamos o dom da sabedoria, conhecimento e discernimento de espíritos. Foi a primeira categoria, que foi dons de revelação. Nós estudaremos hoje a segunda categoria, como foi feito na leitura bíblica em classe, não é? A fé, a cura e a operação de maravilhas, certo? Nós vamos estudar hoje essa categoria, que é a categoria dons de poder, certo? Dons esses que está disponibilizados, são ferramentas que Deus disponibiliza para a igreja, não é? Mediante a distribuição do Espírito Santo como lhe apraz, como o irmão Alcenor aqui frisou bem. Dentro desta categoria, não é? Que vem com a nomenclatura dons de poder, está primeiramente o dom da fé, certo? Diz assim: o que significa fé? Nós vamos ver a diferença, certo? Porque a gente vai observar pelo menos 2 tipos de fé na Bíblia Sagrada. A fé como dom para operar, não é? Sinais, prodígios, maravilhas, e a fé salvífica, não é? Vamos observar aqui, certo? Na Epístola aos Hebreus, lemos que a fé é o firme fundamento, ou seja, é a base, certo? E uma base sólida, não é? Das coisas que se esperam
ou seja, eu não estou vendo, não é? Eu não consigo apalpá-la ainda, mas eu espero, eu estou confiante, eu estou certo, não é? Daquilo que eu estou almejando, certo? E a prova das coisas que se não veem, ou seja, eu estou convicto, a fé é o fundamento, a fé é a base, é a mola propulsora, certo? Essa é a definição bíblica, né? Está lá no livro de Hebreus. Esta é a definição bíblica sobre a fé, pois mostra a total confiança e dependência em Deus. Aprendemos com o texto do capítulo 11 de Hebreus, conhecido como a galeria dos heróis da fé. Porque você vai ver lá vários homens e mulheres, não é? Que exerceram, colocaram em prática a sua fé, não é? E aí tem várias citações bíblicas, fala-se de Abraão, que é conhecido o pai da fé, não é? E vários são os episódios, como a própria introdução ela vem falar, que ao decorrer da Bíblia Sagrada, são vários os testemunhos, não é? Desta categoria, que são dons de poder, certo? Inclusive a fé, né? Por Abraão, por Moisés, por vários os personagens bíblicos que estão ali descritos em Hebreus 11, que os estudiosos gostam de chamar a galeria dos vencedores, a galeria dos heróis da fé. Amém? Então, que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, sendo a nossa fé em Deus fundamental para as operações divinas entre os homens. Então, para Deus, nada é impossível, certo? Então, através da fé, nós conseguimos alcançar, não é? Nós conseguimos galgar, não é? A fé é o firme fundamento, e a própria palavra do Senhor é quem diz: sem fé, ou seja, a fé é o elemento fundamental, a fé é o elemento, é o viés, é a conexão, não é? Entre o homem e o milagre, entre o homem e a manifestação de Deus, entre o homem e o impossível, é a fé. Ou seja, você precisa ter a fé. É interessante, os discípulos, certa feita, disseram para Jesus: Senhor Jesus, não é Jesus, acrescenta-nos, né? Ou aumenta-nos, né? A fé. Estamos falando da fé como dom para operar, não é? Sinais, curas, maravilhas, não é? Então, a fé é a base, e uma base sólida, não é? Para se alcançar as coisas que não se veem, mas que se esperam, certo? Então, isso, segundo a própria palavra do Senhor nos mostra, isso é fé. Amém? Irmão Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto o irmão já estava explicando aí a respeito do dom da fé, o Espírito Santo trouxe-me um texto aqui, que se encontra em Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, né? Louvado seja o nome do Senhor. Isso é importante e é interessante. E a fé, irmão, é a confiança que depositamos em todas as providências de Deus. É a crença que Ele está no comando de tudo e que é capaz de manter as leis que Ele estabeleceu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a fé, a Bíblia diz também que sem fé é impossível agradar a Deus, né? É interessante, irmão Senhor, que eu já vi isso por parte de estudiosos.
Eu não sei, com certeza os irmãos aqui já ouviram falar no chamado sexto sentido. Vocês já ouviram falar no sexto sentido? Já. Diz até que a mulher ela tem um sexto sentido, né? Deixa eu falar um pouco sobre o que é o sexto sentido. Realmente, quando o homem ele foi criado, o homem ele tinha a total comunicação. A própria palavra do Senhor vai falar lá em Gênesis que todos os dias no virar da tarde, não é? Todos os dias no virar da tarde, o Deus ele vinha para ter comunicação, para se relacionar com o homem, não é? Uhum. Aí por que se fala em sexto sentido? Não é? Porque realmente, dizem, os estudiosos vão dizer que o homem ele foi criado com o sexto sentido. O que é o sexto sentido? O sexto sentido é o poder ou a dimensão de se ver, de se conversar, de se comunicar com algo que é extraordinário. No caso, estamos falando do próprio Deus. Então, o homem ele tinha esse poder, não é? Esse sexto sentido de se comunicar com Deus. Tanto é que Deus ele vinha no virar das tardes e vinha ter relação, não é? Se comunicar com Abraão, com Adão. Quando o homem peca, não é? O homem peca, ele é tirado do jardim do Éden. E dizem os estudiosos que esse sexto sentido ele foi banido do homem. O homem agora ele passa a não ter mais esse sexto sentido. E agora, quando é que o homem volta a adquirir esse sexto sentido? Quando ele confessa a Jesus como Salvador, ele agora passa a ter esse sexto sentido. Aí você pergunta, qual é esse sexto sentido? É a fé. A fé permite o homem agora voltar de novo a ter aquela mesma relação com Deus. Agora mesmo sem vê-lo, não é? Sem poder tocar ou apalpá-lo, mas ele sente. Então ele passa a ter novamente, né? E acredito que como Paulo vai dizer agora, em partes, né? Não como era antigamente, mas a fé seria realmente novamente esse sexto sentido que permite o homem a voltar de novo a ter essa comunhão com Deus. Então, os estudiosos eles explicam isso. Glória a Deus. Pronto. Primeiro ponto a gente já entendeu muito bem. O dom da fé, o que significa fé, né? Pastor Charles já explicou bem. Agora vamos, o segundo subponto, a fé como dom. A fé como dom já tem alguma diferença. E eu quero passar aqui para o nosso auxiliar Sheridan, para ele dar aqui uma fala sobre a fé como dom. Glória a Deus. Também saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz de Cristo Jesus. Amém. Maravilha da parte de Deus. Bom dia, a paz do Senhor. Um bom início de semana, né? Também peço a sua permissão para nós podermos estar entrando na tua casa, falando um pouco da parte de Deus. Essa lição que é tão maravilhosa e tão importante, né, irmãos? Porque, como foi dito aqui, a fé ela é uma ferramenta que o crente ele tem que ter na vida dele. O crente que ele não tem fé, ele é uma pessoa que está fadada ao fracasso. E essa lição, ela vai abordar esse tema muito importante, né? Dons de poder. E a fé como dom, se a gente observar, o dom, ele é algo que vem da parte de Deus, que nós não merecíamos, mas que Deus, ele deixou para a igreja, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Que quando ele subiu, ele foi assunto aos céus e distribuiu os dons para a igreja. E é para a igreja, né, irmãos? Então, nós vamos observar, tá um pouco ruim aqui, mas vou ajeitar aqui só um minutinho. Então, o que nós vamos observar, irmãos, é que essa fé, ela dada como Deus, como o evangelista Charles aí já trouxe aqui, ela é uma base, né? E eu também, para usar aqui um sinônimo, para que você também venha entender, para nós cristãos, ela também é uma chave. É uma chave que ela te possibilita abrir qualquer porta. Sim, qualquer porta. Porque todo aquele que tem fé, irmãos, ele crê no sobrenatural, ele crê no impossível. Deus, ele não nos privou de nós crermos no impossível, né? Então, nós temos que usar essa fé realmente para atingir, para tocar o sobrenatural. Eu quero ler aqui um pouquinho da revista, e aí vamos discorrer, amém? Vai falar assim, a fé como dom
é distinta daquela que recebemos por ocasião da nossa conversão, ou seja, a fé salvífica, né? Essa fé que nós cremos que um dia nós iremos morar no céu. Você às vezes pode até se perguntar, mas eu não tenho fé e tudo. Aí é isso que você tem que entender. A partir do momento que você crê, aceita o Senhor Jesus Cristo como Senhor e o teu Salvador, esta fé é uma fé dada por Deus, mas não exatamente essa que nós estamos discorrendo aqui. Essa é a fé salvífica. A fé como dom é a questão dessa operação dos milagres, dos prodígios, das maravilhas, que a igreja, ela recebeu da parte de Deus. Então, irmãos, é uma ferramenta de suma importância para o cristão, para o crente. Nós devemos buscar, amém? Porque ela é uma forma de pregação, né? As multidões, quando elas viam Jesus Cristo, ele andar em aldeias, né? Em cidades, elas viam as maravilhas que o próprio Senhor Jesus Cristo ele operava, né? Sinais, prodígios, maravilhas. Então assim, e Jesus Cristo ele deixou algo para nós entendermos. Nós também operaríamos esses mesmos milagres, esses mesmos prodígios. E assim, para a gente entender, nós que conhecemos a palavra, e daí vai a importância de nós também conhecermos a palavra, por quê? Porque a partir do momento em que eu conheço essa palavra, eu vou entender, né, que esse dom dado por Deus, esse dom de operar milagres, maravilhas, eu vou entender que ele não é para minha para minha promoção. Não é para me engrandecer, não é para me exaltar, não é para me parecer maior do que um ou maior do que o outro, não. Essa fé, né, como um dom, é para a edificação da igreja. As pessoas viam ali Jesus Cristo ali operando esse milagre, os milagres, e ali as pessoas ficavam maravilhadas. Então, a igreja nos dias atuais, ela tem que continuar essa obra que Jesus Cristo ele iniciou lá atrás. Então assim, irmãos, eu sei que se nós observarmos, a própria palavra ela vai dizer que para o final dos tempos, né, a fé de muitos esfriariam, mas isso não quer dizer de todos, né? Então, na medida em que eu conheço a palavra, que eu vou entendendo, eu vou aplicando ela na minha vida. E quando eu aplico essa palavra na minha vida, eu vou entender, irmãos, que enquanto nós estivermos nessa terra, o Senhor Jesus Cristo, ele nos deu uma missão. E essa missão é o quê? É de pregar, né? É de curar, é de fazer prodígios e maravilhas. Só que eu só consigo, né, fazer esses prodígios, essas maravilhas, por intermédio da fé, que é esse dom tão maravilhoso que o Senhor Jesus Cristo ele nos deu, né? Nem todos vão ter dons de fazer milagres e prodígios, nem todos. Mas isso não queira dizer, né, que você, com a tua fé, usando a fé dada por Deus, esse dom, não possa operar. Se operar, não vai ser toda a vida que vai curar. Entenda bem, porque se o dom ele é algo dado por Deus, vem dele, né? Vem dele. É uma graça, é uma dádiva dada por Deus. Para o quê? Para a edificação da igreja. Por isso que quando a gente, já até o pastor Marcelo que ele já nos ensinou, quando ele vai orar, não é que ele não tenha fé, mas nós entendemos uma coisa: Senhor, se assim o Senhor quiser. Porque nós vamos observar que Jesus Cristo, quando ele estava naquele momento ali, né, no monte ali orando, ele vai dizer: Senhor, mas aparta de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, né? Então nós temos que entender isso. A fé nos dá essa prerrogativa. Esse dom, ele nos dá essa prerrogativa de curar, né? De salvar, de operar, de tirar o enfermo do leito. Ele dá essa prerrogativa. Mas eu também tenho que entender dentro da palavra de Deus, né, que a vontade é do Pai. A vontade ela é suprema. Então é para isso que eu tenho que entender. Eu estou usando esse dom para quê? Para minha própria promoção? Não, não pode ser, tem que ser para a edificação da igreja. Bem? Louvado seja o nome do Senhor. Está aí o que o irmão Sheridan explicou sobre a fé como dom.
a revista diz assim, ó, o dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja. Aí no finalzinho ele diz, de acordo com o Orton, esse dom é uma fé milagrosa para uma situação ou oportunidade especial. O dom da fé é uma, né, irmão? É um dom que Deus dá ali para coisa que não tem mais solução. Aí nós vamos ver aqui o exemplo bíblico do dom da fé, quando Moisés chegou de frente ao mar, era o mar na frente, montanha do lado, montanha do outro, farol atrás. Não tinha solução. E a única solução foi Deus dar o dom da fé a Moisés naquele momento. Isso é uma realidade. E eu tirei aqui, irmãos, 3 elementos essenciais da fé. Primeiro, ela é um fundamento ou base para a confiança em Deus. Segundo, ela envolve a esperança ou a expectativa segura do que se espera da parte de Deus. Em terceiro lugar, ela é a prova das coisas que não se veem, mas são esperadas, ou significa convicção antecipada. Ou seja, a fé ela vai acima de tudo. E o irmão Cheryl explicou muito bem. Tem a fé salvífica, tem a fé como fruto, tem a fé em 3 tipos de fé, 4 tipos de fé, né? Mas a fé do dom de milagre, ela é diferente das outras fés, né? A fé como salvífica é através do poder da pregação do evangelho, né? Louvado seja Deus. Interessante, moça, nós vamos observar, que eu tinha até quando eu estava ali estudando, o que vai dizer lá em Marcos, né? Lá em Marcos, capítulo 9, versículo 23. Ele vai dizer que tudo é possível ao que crê, né? Aí se nós, até pedir aqui licença ao nosso irmão Senhor, se nós aqui formos aqui abrir a Bíblia lá em Mateus, no capítulo 17, nós vamos entender um pouco acerca disso, né? Se você estiver em casa aí, você abre a tua Bíblia, lá no livro de Mateus, no capítulo 17. Só um minutinho, Mateus 17. Está aqui. Mateus 17 vai relatar assim, versículo 20. E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Então aqui, se nós observarmos, irmãos, Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, né, ele repreendendo os discípulos acerca dessa fé, como é que eu posso dizer, atrofiada, né, porque eles estavam ali ao lado do mestre, né, que é o dono do poder, esse poder, né, o dom ele nos dá. Então ele vai lá e repreende acerca dessa fé atrofiada que eles tinham. Então Jesus Cristo ainda deu uma lição: se nós tivermos essa fé, ele não vai colocar barreiras ao que nós podemos atingir, aonde nós podemos tocar. Podemos tocar no impossível. A fé é um braço, podemos assim colocar, que ela te possibilita a tocar no impossível. Então, quando você entende isso, você começa a zelar por essa fé, você começa a alimentar ela. Então, é algo que pode ser crescente na nossa vida. Olha que maravilha! Despertar, o que o apóstolo Paulo vai dizer, desperta o dom que há em ti. Então, está em você esse desejo de buscar, de desejar, de anelar. Amém? Glória a Deus. O dom da fé, irmão, pode ser considerado como o dom especial da fé para uma necessidade particular.
aquela coisa que não tem mais solução, agora só um milagre mesmo, né? Aí isso vem de Deus. O Espírito Santo chega na hora e opera o poder na vida do crente. E por falta de maturidade, as pessoas acham que eu tenho o dom de curar. Eu tenho. O dom é do Espírito Santo, né, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Alguns o definem como a fé que remove montanhas, trazendo manifestações incomuns ou extraordinárias do poder de Deus. Esse dom é concedido no momento especial, quando só um milagre resolve. Amém? Entenda uma coisa, que o dom da fé só é manifestado quando você menos espera. Pronto, a coisa que não tem mais jeito, agora só Deus. Só o Espírito Santo pode chegar e fazer o milagre acontecer, e até quem está presente fica pasmo do que aconteceu e vai testemunhar daquilo que aconteceu, que o Espírito Santo interviu na vida do crente. Irmão Charles, agora ele vai passar para o segundo ponto, né? Aí eu já expliquei já, que é aquele que aconteceu na passagem de Moisés e tal, tem muitos, né? Mas para a gente ganhar tempo, né? Porque sempre dons de curar. Isso. Dons de curar. Olha, é bom a gente observar, igreja do Senhor, é que o segundo ponto é dons de curar. No plural, né? Não está no singular. É dons. Se você for orar, pedir, não vai pedir, eu quero um dom, Jesus. Senhor, me dá os teus dons, né? Irmão Charles. Amém. Essa fé que nós estamos tratando aqui está lá em Gálatas, capítulo de número 5, não é? E o verso de número 22, que é a fé como é um gome, né? Do fruto do Espírito, para operar, não é? Realizar coisas que são extraordinárias. Inclusive, a questão da cura, não é? Que é o nosso segundo ponto aqui, dentro dentro aqui dessa classificação que nós estamos falando, de dons de poder, não é? O primeiro é o dom da fé, que nós falamos, não é? E o segundo é cura, não é? Ou curar. E aqui no ponto está dons de curar. O que são os dons de curar? Faz uma indagação. Quero só registrar, irmão Jackson Aguiar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Verdade. São recursos de caráter sobrenatural, ou seja, está para além daquilo que é normal, certo? É algo que transcende, certo? É algo que supera aí aquilo que é natural ou aquilo que é normal, não é? São recursos de caráter sobrenatural, ou seja, está acima daquilo que é natural, para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade, E observando esse ponto aqui, nós sabemos que as enfermidades, elas vieram desde a queda do homem, não é? Você vai observar que a partir de que o homem ele desobedeceu a Deus, o homem ele começa ali, a partir dali, envelhecer um pouco a cada dia, morrer um pouco a cada dia, não é? E junto com a desobediência, e junto com a queda, vieram todas as enfermidades, né? Todas essas manifestações ali do resultado da desobediência, certo? Com elas, juntamente com elas, aí as doenças, não é? Então, Deus ele proporciona agora, por intermédio da fé, não é? Dos dons de poder, uma maneira para aquela pessoa, e isso diga-se que fique bem frisado, nem todos vão ser curados, não é? Mas ao passo de que nem todos vão ser curados, não existe enfermidade que Deus não possa curar. Tem um louvor da harpa, se eu não me engano, é o número 510, não é? Que fala acerca do dom real, Deus despertou nos seus fiéis dom de curar. Então,
não há enfermidade, como o próprio vai falar lá, vai citar algumas enfermidades nos rins, nos pulmões, no coração. Não há enfermidade. E a própria palavra do Senhor está repleta, recheada. Se você abrir nos evangelhos, concernente à cura, você vai ver que principalmente os evangelhos, eles estão recheados, não é, de passagens que mostram Jesus curando as pessoas. Só que quando Jesus curava, Jesus ele tanto curava a enfermidade no corpo, como Jesus curava a enfermidade na alma. E deixa eu só observar aqui a palavra do Senhor, não sei se eu vou conseguir localizar, mas o Senhor Deus, o Senhor nosso Deus grandioso, tanto cura enfermidades, como eu posso falar, enfermidades que não têm tanta importância, algo do tipo, né? Tanto peso, por assim dizer, como uma simples dor de cabeça ou uma simples febre, no caso da sogra de Pedro, não é? Ela estava enferma, não é? Segundo a própria palavra do Senhor vai dizer, estava febril, não é? E o Senhor Jesus, ele vai e cura a sogra de Pedro, não é? Como enfermidades que para os médicos não tem mais solução. No caso da mulher que sofria de um fluxo de sangue já havia 12 anos. E diz a palavra do Senhor, e aquela mulher, já tendo gastado tudo com os médicos, não é desprezando a medicina, não é desprezando, tem realmente enfermidades que se precisa, não é? E com a permissão de Deus, que seja passada pela mão do homem, e a própria palavra do Senhor nos mostra, Lucas, não é? Que era médico, não é? Mas tem enfermidades que realmente fogem do alcance humano, e aí entra na esfera sobrenatural, entra aí na dependência de Deus. Então essa mulher, a palavra do Senhor diz que ela já tinha gastado tudo com os médicos. E não tendo mais haveres ali, ouviu falar de Jesus, e aquela mulher creu. Olha só, essa fé como dom, ela creu, não é? E ela foi buscar o seu milagre, e ela toca na orla de Jesus, e o fluxo de sangue, não é? Que já havia 12 anos, a mulher ficou curada naquele mesmo momento, certo? Então, não há enfermidades que o Senhor não possa curar. Mas lembrando que a chave, como o nosso obreiro Sheridan falou aqui, é a fé, certo? Deus é quem cura. Ele concede os dons segundo o conselho da sua vontade, sabedoria e no momento certo. Observe bem, foi o momento, no caso aqui, na vida desta mulher. No momento certo, no momento em que para o homem não havia mais solução, não havia mais jeito. O Senhor chega no momento certo, nem se antecipa, nem se atrasa, no momento exato. No Antigo Testamento, o Todo-Poderoso se manifestou ao povo de Israel como o Jeová Rafá, ou seja, o Senhor que sara, não é? É uma nomenclatura, amém? O Senhor que sara. A concessão desses dons à igreja deve-se à necessidade de o evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa ao não crente. Foi o que Paulo falou, que a mensagem dele, ela não era baseada em impulsão, ela não era baseada em sabedoria própria, não. A manifestação, Paulo ele diz, a minha palavra e a minha pregação, está aqui, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Ou seja, quando Paulo fala, a palavra, os estudiosos vão dizer que é o conteúdo, e a pregação é a maneira com que Paulo ele expunha esse conteúdo. Paulo vai dizer, não se baseia em mensagens, em palavras persuasivas, ou seja, não estou falando aqui usando técnicas ou modalidades para convencer ninguém, não, mas a minha pregação é na prática, ou seja, com a manifestação do poder, não é? Com a manifestação do poder, através de cura, através de sinais, através de maravilhas, então é isso. Então Paulo vai dizer, a minha pregação, ela se detém nisso, na manifestação do poder de Deus. Então, o Senhor é Jeová Rafa, ou seja, aquele que sara.
que outrora, a concessão desses dons à igreja deve ser a necessidade de um evangelho ser anunciado com uma mensagem poderosa ao não crente, que outrora não tinha fé, mas que agora passou a crer no evangelho, como foi o que o irmão Sheridan falou, a primeira fé é a fé salvífica, arrependendo-se dos seus pecados. Não é? E agora ele passa a experimentar da fé como fruto, como um gome do fruto do Espírito. Amém? Glória a Deus. É muito importante essa lição de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. É que a gente aprende muito e ensina também, né, irmão Charles? É maravilhoso. Vamos agora passar para o segundo ponto, a redenção e as curas. Vou passar aqui para auxiliar Sheridan, para ele explicar a redenção e a escura. Não, Sheridan. Glória a Deus. Então, irmãos, como nosso irmão Senhor falou, essa é uma aula muito importante, né, para o cristão, para que nós vamos entendermos a você crer, né, nas maravilhas de Deus, mas crer com sabedoria. E poder usar na tua vida e usar na vida do teu próximo, da igreja. Porque, irmãos, nós vemos aqui que os dons, eles dados por Deus, o foco principal é para a edificação da igreja. Então nós usamos aqui de situações que nós vamos extrair da Bíblia, porque é o mais importante, porque a fé, irmãos, ela tem que estar fundamentada também na palavra, né? Nós não podemos aqui usar também de uma forma, de uma fé extraordinária, que eu posso, por assim dizer, em que eu venha anular a Bíblia. Isso não existe, eu tenho que ter esse cuidado, entendeu? Por quê? Se nós observarmos, a fé ela tinha uma função, né? A fé ela vinha e ali existiam curas, milagres, prodígios. Mas se nós observarmos, que é o que nós vamos dizer aqui no ponto 3, no subtópico 2, que ele vai dizer assim, a redenção e as curas. Apesar de o crente ser remitido pelo Senhor através da obra expiatória efetuada por Jesus na cruz do Calvário, ele, o crente, né, ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo. Quando o apóstolo Paulo tratou dos males que afligem a criação como resultado do pecado da humanidade, escreveu que não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a doação, a saber, a redenção do nosso corpo. Então veja algo importante. Quando o evangelista Charles trouxe a questão de a nossa fé, de Jesus, ele curar uma dor de cabeça, uma febre, aqui nesse ponto 2, ele vai trazer a você um entendimento que vai além desse. Por quê? Porque o que o apóstolo Paulo ele vai dizer aqui, o nosso corpo, irmãos, aqui na terra, ele está fadado a perecer. É o que a própria palavra vai dizer. Do pó viemos, para o pó voltaremos. Mas a palavra vai dizer que alguns não, né? Alguns serão transformados. É quando ele vai dizer aqui, né? Também gememos em nós mesmos, esperando a doação, a saber, a redenção do nosso corpo. É muito interessante, irmãos, que esse dom, esses milagres, esses prodígios, eles vêm acontecer na vida da igreja, né, das pessoas, para que elas venham crer em Deus, venham crer na pregação dos apóstolos, de Jesus, o que ele fez pela nossa vida, para que um dia eles recebam, né, uma cura maior. Nós vamos observar aqui lá em Mateus, no capítulo 8, no versículo 5, vai dizer assim, ó: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Olha que maravilha. No versículo 9: pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este:
vai e ele vai, e a outro, vem e ele vem, e o meu servo faz isto e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Olha que maravilha. Este homem, ele era um soldado romano, né? Centurião, ou seja, ele cuidava de uma centúria de 100 homens, né? Mas ele pôde observar na pessoa de Jesus Cristo uma autoridade que o homem normal não tinha. Ele entendia do que era terreno. Ele cuidava ali de uma centúria de 100 homens, e ele sabia que se ele desse uma ordem a este assim fazia. Ele sabia que se ele mandasse fazer algo que ele queria, assim ele fazia. E ele conseguiu identificar na vida de Jesus Cristo essa autoridade, né? Que Jesus Cristo, ele tinha autoridade sobre a doença, sobre a enfermidade. Então nós observamos que esse criado deste centurião, ele foi curado pela fé dele. Mas o que nós podemos ver é um milagre maior ainda na vida do próprio centurião, porque ele creu de uma forma tão grande, tão maravilhosa, que Jesus Cristo, ele se admirou. Olha que maravilha. Jesus Cristo, ele se admirou com a fé daquele homem, ao ponto de ele dizer para aquelas pessoas que seguiam ele, dizia assim: olha, nem em Jerusalém eu não vi fé como essa. Olha que maravilha. Então isso foi algo que aconteceu na vida daquele homem, que mudou a vida dele. Nós vamos também ter o exemplo da vida daquele homem, né, que foi visitado pela pessoa do apóstolo Pedro, em que ele creu também no evangelho, e que assim toda a família dele, criados, foram alcançados, né? Que o mais importante é isso, irmãos. Hoje em dia nós vemos, infelizmente, pessoas mercadejando a fé alheia, né? Não, pessoas que dizem: olha, não vem que você vem ser curado. Mas qual é o propósito dessa cura? Qual é o propósito, né, dessas campanhas? Né? Porque tem pessoas que fazem 7 dias, né? 7 campanhas disso, daquilo. Mas se nós observarmos na palavra, irmãos, o Senhor, ele quer curar. Deus, ele quer curar, ele não quer ver o seu povo padecendo. O Senhor deu o dom para a igreja, né? Para operar esses milagres, para operar esses prodígios. Você pode buscar esse dom, mas com um entendimento, né? Esse corpo, ele é perecível. Note uma coisa: Jesus Cristo, ele não ressuscitou a Lázaro, mas Lázaro morreu novamente. Só que o que foi mais importante na vida de Lázaro foi porque ele cria no Senhor Jesus Cristo. A vida de Lázaro foi usada como um milagre, né, para que outras pessoas pudessem observar o poder do Evangelho. Então o poder do Evangelho, ele cura não somente o corpo, mas também a alma e o espírito. Foi o que o evangelista trouxe aqui, né? Porque se eu descer, que já pensou, a pessoa é curada, mas aí muitos se afastam, e aí perdem a principal restauração, que é naquele dia, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, nós termos nosso corpo glorificado, né? E termos a promessa realizada em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto o irmão estava falando aí em cura de corpo e alma, o apóstolo João, na sua 3ª carta, o versículo 2, ele diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Então Jesus, ele quer curar corpo, alma, por completo. E eu acho interessante, irmão, é que as curas estão ativas na igreja hoje, né? Jesus cura, Jesus faz prodígio e maravilha. Aí eu vou lançar uma pergunta para os nossos ouvintes. Mas por que às vezes Jesus não cura? Será que é falta de fé? Será que é? Eu acho que é falta de busca. Fé todos nós temos, né? Até o homem natural, ainda não crente, ele tem a fé natural, né, irmão Charles? E quando nós crê que existe um Deus todo-poderoso, e nós, após aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas, é uma fé de poder, uma fé salvífica, uma fé de dons, uma fé de poder de Deus em nossas vidas. Até porque Paulo diz que
Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é poder de Deus e salvação para todos que crêem. Então nós vivemos, ou melhor, nós passamos a crer no Evangelho de poder, no Evangelho que tem poder de salvar, libertar, de curar e fazer prodígios e maravilha. Amém? Vamos aqui ao terceiro subponto, a necessidade desses dons. Irmão Chacres. Amém, amém. É necessário, né, irmãos? A igreja, ela precisa vivenciar os dons, como nosso irmão Senão falou. Dom de cura é atualíssimo, não é, irmãos? É atualíssimo. Então, é para a igreja hoje. Como foi falado no ponto 2, concernente à redenção, irá ter um dia que nós não iremos mais precisar, porque quando Adão ele foi criado por Deus, ele não foi criado para adoecer nem para morrer. Deus disse assim, toda árvore que está do jardim, delas comerás livremente. Quando Deus fala isso, é claro que ele vai falar alertando para que Adão não comesse da árvore da ciência do bem e do mal, do conhecimento. Mas dentro do jardim do Éden tinha uma outra árvore, que era a árvore da vida. Então dela, se você já subentende que Deus deu a legalidade para Adão comer daquela árvore todos os dias. Ou seja, aquela árvore ela trazia sempre a vida para Adão e para Eva, não é? E você não observava a questão da doença, da velhice e do óbito, né? Não tinha. Quando Adão desobedece a Deus, ele é apartado, não é? Separado, lançado fora do jardim, no juízo. E aí o Adão agora começa a envelhecer, não é? É bem certo, naquele período se durava bem mais, 900 anos, né? Mas, enfim, começou-se agora a questão das doenças, das enfermidades, não é? Mas, por intermédio da fé, você consegue ver o Senhor Jesus operando. Nem todos vão ser curados, né? Como nosso irmão Senão falou, por falta de busca, por falta de fé, ou a própria vontade permissiva de Deus, a vontade direta de Deus, não é? Como diz uma música aí, ninguém explica Deus. Então é a vontade de Deus, certo? Há uma necessidade para os dias de hoje, certo? Os dons de curar são necessários à igreja, da atualidade. No mundo incrédulo, em que a medicina se desenvolve rapidamente, o ser humano pensa que pode superar a Deus. A humanidade precisa compreender a sua limitação e convencer-se da sublime realidade de um Deus todo-poderoso, que em sua misericórdia e amor concede sabedoria a homens e mulheres para multiplicar o conhecimento da medicina, visando o bem-estar de todos. Quanto aos dons de curas, são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da Igreja de Cristo para que a humanidade reconheça que Deus tem o poder de sanar todas as doenças. Deus não é barganhador, certo, irmãos? Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente sabe que a gente vive inserido em um sistema em que existem grupos que proclamam a calamidade. Infelizmente, isso é uma realidade. O que é que eu quero dizer? Que o homem ele tem usado a sua sabedoria, não é? O seu intelecto, por intermédio da busca do estudo, que não é a sabedoria de Deus, mas é aquela adquirida por faculdade, por universidade, por estudo, para o mal. Por quê? Visando o benefício próprio, visando recurso, visando enriquecer. Então, o que é que eles fazem? Eles criam nos laboratórios a doença. Aí você pergunta para quê? Para ele vender a cura. Que não é a cura. Não é cura. Na verdade, o que eles fazem é vender paliativos. Não é? A cura realmente ela vem, não é? Ela é sólida e palpável quando você observa o operar de Deus, não é? Ou a gente vai precisar aqui traçar, irmãos, todo uma árvore aqui, por assim dizer, uma pirâmide de observâncias. Por quê? Concernente vamos observar aqui, aos câncer, né? Ao câncer, essa doença chamada câncer. Você observa que muito dos câncer, né, do que vem, dos CAs que vem, né, ele vem por intermédio de uma má alimentação, não é? Por intermédio de produtos que se comem, não é?
que são compostos aí de produtos químicos que vão se acumulando e vão gerar CAs e vários outros. Se você observa a questão de uma fruta, do alimento, de um legume, não é? Você vai ver que aqueles legumes, eles precisam usar o agrotóxico para poder evitar que a praga consuma. E aquilo é um acúmulo de coisas tóxicas que você vai gerando. Como é que eu faço para evitar isso? Não é? Por quê? Porque a gente vai ver que Deus, ele cura, irmãos. Mas nós precisamos ser sábios e nós precisamos ser maturos para observar. Eu sei que isso é irresponsabilidade nossa, de a gente não ter uma boa alimentação, nos afundarmos nos fast foods da vida, nos refrigerantes, nos açúcares, né? E aí você vai tendo um acúmulo. Por exemplo, eu sou diabético. Eu adquiri, eu acho que por forma hereditária, meu pai também é, ou por irresponsabilidade minha. Resumindo, eu sou dependente de um medicamento chamado glibenclamida, que é um comprimido que eu tenho que tomar todas as manhãs. Aí você pergunta, durante quanto tempo, evangelista? A minha vida toda. A não ser que o Senhor Jesus venha lá e diga assim, você não vai mais precisar disso. Pronto, aí é cura. Mas o que os médicos proporcionam é o paliativo. Por quê? Vou ser rápido aqui. Porque o meu corpo não produz mais a insulina. O que é a insulina? É a chave que abre o pâncreas para pegar o açúcar e jogar dentro. Então eu preciso tomar um medicamento que faz o efeito da insulina. Não é? Ou seja, é paliativos que o homem cria. Ele vai criar as metodologias, não é? As comidas super saborosas por intermédio de produtos e tudo, mas aí ele vai trazer consequências, que são as doenças que são chamadas doenças que trazem as morbidades, não é? Aí o que é que acontece? Agora eu sou dependente desse medicamento, todos os dias, não é? Durante o dia, quando eu acordo, e antes das refeições, que é o metformina. E aí o que é que acontece? Eu sou dependente desse medicamento, a não ser que o Senhor Jesus venha lá e você está curado. Aí não, eu sou curado. Por quê? Porque a cura dele é maravilhosa, é completa. Não é? Mas você observa, aí Deus vai dar sabedoria ao homem, o homem vai lá, usa a sabedoria dele para o mal, proclama o caos. Ele cria o mosquito geneticamente modificado no laboratório, e o mosquito agora começa a disseminar a dengue, a chikungunya, né? O zika vírus. Para quê? Porque ele vai visar lá na frente criar o paliativo. E as pessoas correm para as farmácias, aí correm aí para os corticoides, né? Para poder aliviar todo aquele transtorno que a enfermidade trouxe. Então, o que é que o autor está querendo dizer aqui? Que Deus está acima de todas essas coisas, está acima da sabedoria humana. É importante que às vezes você se busque, não é um médico, mas você precisa saber que a sabedoria de Deus, o nosso Deus, ele está acima de todas as coisas. Amém? Louvado seja Deus. Então a cura, irmão, ela é providenciada por Deus, né? Não é que o homem seja o curador. Se fosse assim, era bom demais. Não teria ninguém doente, né? Chama ali o rapaz curador, que ele cura, vai embora a doença. Nada disso. Lá nós temos um exemplo bem prático, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6, quando Pedro diz para aquele moço, né, aquele coxo na entrada da formosa Jerusalém, ele diz literalmente, o que tenho, isso te dou. Isso te dou. É algo que não era dele, né? Isso está no singular e indica um dom específico dado a Pedro para este dar ao coxo. Isso que eu tenho te dou. Levanta-te e anda, né? Era algo que Pedro não tinha, ele recebeu ele na hora para dar cura àquele coxo. E a Bíblia diz que o coxo andou. Glória a Deus. É muito importante e é muito maravilhoso ver tudo isso, né? Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos para o terceiro ponto, né? Registrar pastor Marcelo Silva, paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Diácono Carlos André, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Melhoras para a família. E os demais irmãos e irmãs que estão nos acompanhando por intermédio da TC Arianópolis, no nosso Facebook, amém? Irmão, é importante ressaltar
que aquela cura que aquele coxo recebeu, não de Pedro, mas de Deus, ele não parecia significar que tinha um reservatório de dons, de curas dentro de si, mas um novo dom para cada enfermo a quem ministrava. Ou seja, Deus dá um dom para cada um, é diferente, né? Vai depender da necessidade que aquele doente, que aquele coxo tinha. Não era um curandeiro, né? Não era. As pessoas antigamente tinham questão, ainda hoje, né? De se levar, né, as crianças para a reza, né? Aí diz que é a curandeira. Não, né? Na verdade, Pedro, ele era um depósito de Deus, né? Assim, né? Ele, na verdade, ele não é que era um depósito, ele era um canal de Deus, não é? Para Deus manifestar o poder dele através da vida de Pedro, né? Na vida do coxo. Ou um instrumento, né? Instrumento, Deus usou Pedro naquela hora e deu aquela cura, supriu a necessidade daquele coxo. Eu acredito que aquele homem nunca mais vai pedir esmola. Glória a Jesus. Vamos aqui ao terceiro ponto. O dom de operação de maravilhas. Está lá em 1 Coríntios 12:10, né? Irmão, você não dá licença só um instantinho. Diácono presbítero Fabiano Sampaio. Aí é um vaso usado nas mãos de Deus, viu? Tem umas perguntas abençoadas. Também é professor também. Eu quero só registrar aqui. Presbítero Fabiano Sampaio, meu cunhado. Professor também de estudo. Nós estamos falando aqui sobre dons, viu, presbítero Fabiano? Você quiser nos ajudar aí, pastor Marcelo Silva, com comentários ou perguntas, nós nos esforçaremos aqui para estar respondendo. Deus abençoe. Misericórdia, uns homens desse aí... Você não vai responder todas as perguntas. Faça isso com a gente não, homem. Glória a Deus. Professores, para nós é uma diferença muito grande. Glória a Jesus. Mas quem responde é o Espírito Santo. Terceiro ponto. O dom de operação de maravilhas. Só um instante aqui. Primeiro, o dom de operação de maravilhas. Este dom realiza obras extraordinárias, além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Olha como é interessante esse primeiro ponto. A operação, o dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. É aquilo que você não está nem pensando. Uma coisa que você acha impossível, o Espírito Santo chega e usa alguém e opera maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Então coisas impossíveis para nós humanos, mas nós temos um Deus que opera maravilhas e algo impensável. Nós nem pensamos o que irá acontecer. Vamos orar naquela enfermidade, vamos orar pelaquela pessoa. Ninguém sabe nem o que Deus vai fazer. De repente, ele aparece com prodígio e maravilha. Então, eu vou passar aqui para o auxiliar Sheridan, segundo subponto, que tem exemplos bíblicos. Irmão Sheridan. Glória a Deus. Que maravilha, né, irmãos? Também saudar os amados irmãos aqui com a paz do Senhor, os que estão nos assistindo. 10:02. Né? Os amados irmãos que estão nos assistindo, né? Deus abençoe a tua vida. E 2. Então nós estamos aqui discorrendo acerca desses pontos tão maravilhosos, né? Tão edificantes para a nossa vida. Então, irmãos, nós vamos aqui usar alguns exemplos bíblicos, né? Dessas operações de maravilhas, né, irmãos? Nós vamos observar na Bíblia Sagrada, né? Eu posso citar alguns exemplos bíblicos aqui, né? Como vai ter lá no livro de Mateus, no capítulo 23, no capítulo 8, do versículo 23 a 27, né? De relata assim: o ministério terreno de Jesus foi marcado por operações de maravilhas.
o bom mestre, repreendeu o vento e o mar, e este logo se aquietaram. Ou seja, eram momentos, irmãos, que Deus, ele agia naquilo que a física ou que a ciência humana ela não pode explicar. No extraordinário, ou seja, como é que a pessoa hoje pode explicar um homem andando sobre o mar, andando sobre as águas? Ou, como eventual, como vai dizer aqui em Mateus, quando Jesus Cristo, ele repreendeu o vento, repreendeu o mar e disse, aquieta-te, né? Então até os próprios discípulos olharam e ficaram abismados, ficaram assustados e perguntaram, quem é este homem, né? Que até os mares, até os ventos obedecem a ele. Então isso, irmãos, é para a gente entender que o Deus que nós servimos, ele é poderoso. Ele é um Deus maravilhoso, que ele age no extraordinário, naquilo onde nós, se nós observarmos, eu estou falando isso aqui para você, para aguçar a tua fé e para te relembrar que você ainda serve um Deus, que ele pode agir no sol, como não, né? Ali, o sinal que foi dado ali para o rei Ezequias, né? Que o relógio de Ezequias ele retrocedeu ali, né, para mostrar ali a cura que ele pediu, né, ao profeta Isaías. Olha esse Deus agindo, irmãos, naquilo que o homem não pode explicar. É muito interessante, irmãos, que eu lembro que há um tempo atrás eu estava fazendo um curso numa cadeira eu fazia um curso técnico em edificações, e aí eu peguei um professor de física, e se você pegar essas pessoas que ela tem muito estudo, elas têm a mente um pouco assim, elas querem explicar tudo por intermédio da ciência, e elas não creem na Bíblia. E aí é interessante que o professor ele disse assim, ó, você que é jovem, você que está nos assistindo, você pode se deparar com situações como essa. Então aí que você vai ter que ter um entendimento da palavra, você vai ter que procurar estudar essa palavra e aí ter argumentações. A Bíblia, irmãos, ela nunca vai querer provar o homem por intermédio da ciência, senão nós estaríamos anulando aqui a fé. Nós não precisamos explicar a Deus, Deus não se explica. Deus ele se aceita e se crê, né? Mas também se quiser dados científicos, né? Vamos dizer que teve um estudioso que durou 60 anos para provar que as estrelas eram feitas de gases. Se ele tivesse lido na Bíblia, não tinha durado nem um minuto. Né? Então assim, eles querem explicar de todas as formas e não conseguem. Mas por quê? Porque a Bíblia, irmãos, ela é espiritual. O homem carnal, ele não entende, não tem como ele entender. Ele vai crer, não, o homem ele andou sobre as águas. Tanto se você for estudar ali, né, ali o milagre, o prodígio que Moisés, ele atuou ali por intermédio de Deus, um extraordinário, em que o mar se abriu. Alguns vão ter teorias que o mar apenas retrocedeu um pouco, e deu para o povo passar. A Bíblia diz que o mar se abriu, foi no meio. Alguns estudiosos vão dizer que em certo período do ano, criava ali tipo uma alga no Mar Vermelho, em que dava para o homem andar sobre as águas. Então isso tudo é a teoria do homem. Mas se nós formos observar, ali as carruagens, espadas e escudos estão lá no fundo do Mar Vermelho. Então assim, também explica, né, no meio científico. Mas é isso que eu tenho que entender. Se nós observarmos, glória a Deus, descarregou aqui. Então se nós observarmos, Deus ele atua, irmãos, no impossível e no extraordinário. Não para provar para o homem ele querer ficar contendendo com Deus. Porque se nós formos observar, irmãos, o povo de Israel, né, onde mais Deus operou milagres, prodígios e maravilhas, era onde mais o povo estava rebelde, né? O povo queria comer carne, vinha carne do céu, né? Vinha as codornizes, né? Deus ali era com a coluna de fogo durante a noite para aquecer o povo, e era com a nuvem durante o dia para que o povo não fosse molestado sobre o sol. Mas mesmo assim, irmãos, o povo duvidava. Então, se eu for trazer e tocar nessa questão de milagres, maravilhas e prodígios, tem pessoa aí, meu irmão, que se ela ver aqui de novo, se você for ali aqui no Cumbuca ali, chegar lá com o cajado e abrir o mar ali, que não tem necessidade, para você entender, né? Porque está aqui a palavra de Jesus Cristo, ele já morreu, irmãos, por nós.
Mesmo assim o povo, ele mesmo assim tem pessoas que não vão acreditar. Então assim, isso tudo é para o quê? É para que nós vamos entender uma coisa. A palavra de Deus, né? Ela procura trabalhar nessa fé, nesse desejo de adorar a Deus, né? Nesse desejo de entender que nós temos um Criador que está acima de todas as coisas, né? Irmão Shader, vou só aproveitar que você está com a oportunidade e vou transmitir para você a pergunta aqui do nosso irmão presbítero Fabiano. Ele faz uma pergunta sobre os dons. Digamos que um irmão recebeu o dom de curar da parte de Deus. Ele ora hoje no irmão e o irmão é curado. Mas amanhã ele ora por uma outra pessoa e esse não é curado. A pergunta é essa: se ele tem um dom, por que a segunda pessoa não foi curada? Se nós observarmos, foi teoricamente que nós falamos aqui. Nem sempre Deus ele vai curar. Isso vai o quê? Do objetivo de Deus, né? Se nós observarmos, eu vou dar aqui um exemplo aqui, a vida de Ezequias, né? Ezequias ele teve mais 15 anos. Teve mais 15 anos depois que foi curado. Mas nesse período, foi no período em que ele teve um filho, né? Que foi o rei de Israel. E ele foi o pior rei que Israel teve. O filho de Ezequias mandou matar o profeta Isaías cerrado ao meio. Então Deus, ele com a sua infinita sabedoria, tem pessoas que ele não vai curar. Então assim, Deus ele deu o dom para o nosso auxiliar o Senhor, né? Ele tem um dom de cura. Mas a cura não tão somente provém dele. Ele tem a fé, mesmo que eu tenha fé. Irmão, Senhor, eu estou doente, ore por mim, eu tenho fé, eu sei que você tem o dom da cura. Mas a palavra final, irmãos, ela vem de Deus, né? Às vezes por orar, e às vezes as pessoas elas pedem tanto. Eu vou até lhe dar um exemplo. Os católicos, irmãos, tem muito católico aí que recebe cura, que são curados. Às vezes por um comprimidozinho que... Eu me lembro uma vez que o povo ia em determinado local, acho que não sei se era aqui em Juazeiro do Norte, que eles faziam tipo comprimido, e várias pessoas eram curadas. Só que o que nós temos que observar é a fundamentação. Para que a cura, né? Se curar só o corpo, o ideal é que se cure o corpo, a enfermidade e o espírito. Então assim, Deus ele sabe, irmãos, que tem pessoas, vamos dar um exemplo aqui do próprio apóstolo Paulo. Quem foi Paulo? Paulo curou tantas pessoas, as pessoas olhavam para ele e Paulo ele orava a Deus e Deus ele não curava, nem por isso o apóstolo Paulo ele desanimava na fé. Tem pessoas que têm necessidade de receber a cura. Para o quê? Para continuar a caminhada. Mas já tem outras que se receberem a cura, talvez se distanciam, talvez venham fazer coisas que venham a desagradar a Deus e venham perder algo maior, que é a salvação. O próprio pastor ele foi bem feliz aqui concernente a essa a gente precisa analisar todo o contexto, né? Acho que você está trazendo aí uma suma aí, o irmão Senhor também vai dar a posição dele aqui. Precisa analisar todo o contexto, na verdade, né? Primeiro, olha só o que aqui diz Gênesis. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Se Deus quisesse, todos seriam curados? Todos seriam curados. Primeiro, a vontade de Deus. Segundo, nós não somos depósitos de cura. Espera que eu vou lá no meu depósito pegar uma cura para ti. Nós somos canais. Terceiro, segundo a palavra do Senhor, visa o crescimento. Ou seja, tem uma finalidade? Ou é simplesmente para eu dizer, eu tenho o dom de cura? Então, tem que sinalizar realmente esse contexto, né? Todo o contexto. Eu tenho certeza que o irmão Senhor também vai nos enriquecer aqui com o seu comentário. Louvado seja o nome do Senhor. Uma pergunta importante, a do professor. A gente não tem o conteúdo que ele tem, mas a gente tenta pelas escrituras, a gente se esforçar. Que em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 7, diz assim: mas a manifestação... 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil.
será que essa cura que o irmão orou e não foi curado era útil para Deus? Né? Quem opera os sinais e as maravilhas é o Senhor, não é o homem. Muitas das vezes, essa pessoa vai orar, orou num dia, Deus operou maravilhas, né? Curou, fez maravilha. Aí ele, muitas das vezes, se exalta, se empolga, aí ele vai dizer que ele tem o dom de cura. Eu tenho o dom de cura, já ouvi muito isso. Isso é falta de maturidade na igreja, né? Isso é falta de maturidade. Então, certamente, orou no dia, foi curado, Deus curou, né? E ele se empolgou, se exaltou, no outro dia eu tenho o dom de cura, e às vezes vai e não é curado. Não foi a vontade de Deus, não foi útil para Deus. Você tem que ver e prestar bem atenção como é que está o instrumento, o vaso, né? Louvado seja o nome do Senhor. Talvez não alcançamos a resposta, a pergunta com a resposta para o professor, mas o que a gente pôde trazer, a gente já expôs aqui, né? A não ser que ele responda algo para nós, né? Já respondeu. Respondeu não, na verdade ele concordou, né? Pastor, a cura espírita, na verdade, a maior finalidade é essa, porque quando os enfermos vinham para Jesus, Jesus dizia assim, ó, vai, não é? A tua fé te salvou. A maior finalidade realmente era a cura da alma, né? Do espírito que está adormecido, não é? E o presbítero Fabiano, ele colocou que justamente o que é o tema da lição de hoje e o tema da nossa revista, que é os dons, né? Ele fez a citação aqui de Romanos, se eu não me engano, ou foi Coríntios, deixa eu ver, Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 12, que vai falar concernente aos dons, né? Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Espírito, mas o Senhor é o mesmo. Aí vai falar justamente essa passagem bíblica que o presbítero Fabiano colocou aqui, é justamente o que nós estamos estudando. Vamos estudar primeiramente dons espirituais, que é isso que nós estamos estudando, e também vamos estudar os dons ministeriais. Eu só estou sentindo muito aqui porque nós já falta só 13 minutos e os irmãos começaram, pastor, presbítero Fabiano, os demais irmãos começaram a participar. Agora eu gostaria de mais participações dele, mas a gente vai ter outras aulas, né? Só tem 13 minutos aqui, a gente vai dar uma carreirinha aqui para poder dar tempo. Obreiro Sherley. Glória a Deus. Só bem ligeirinho, irmãos, interessante nós entendemos aqui o que o nosso auxiliar, o senhor, ele falou a respeito, né, desse dom, né? Tem pessoas que, por orarem, usarem a fé, porque a fé ela é um dom. O dom da fé, ela faz a gente operar milagres, maravilhas e prodígios. Mas realmente tem pessoas que têm esse dom da cura, né? Que Deus ele entregou. Tipo, né? Vamos botar aqui um irmão da igreja que ele tem um dom de ir lá orar e curar. Só que, irmãos, o que a gente tem que se ater é a finalidade. Porque se nós observarmos a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele tinha uma humildade, mesmo ele sendo Deus, mas ele também, como homem, ele nos deixou uma lição. Porque assim, o maior problema hoje é o engrandecimento, as pessoas que querem crescer. Tem pessoas, irmãos, que têm o dom de curar. Tem pessoas que todo canto que vai, que ela olha, ela consegue curar. Só que, infelizmente, nós vamos observar que o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer que tem pessoas que, naquele grande dia, vão dizer assim, mas Senhor, em teu nome eu pregava, e em teu nome eu curava. Então veja como isso não é o mais importante. A igreja ela tem esse poder, irmãos. Se você tem um dom de cura, exerça ele. A tua fé, ela pode levar você a curar pessoas enfermas de uma dor de cabeça ou um câncer na cabeça. Então, se você tem essa dom, é algo que Deus ele te deu. Mas para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Para a edificação do corpo de Cristo. Agora, sim, necessariamente, nem todavia, vai ser da forma que você quer. Porque você tem que entender uma coisa. Não é teu. Vem de Deus, provém de Deus, né?
Tem pessoas que, como eu falei aqui, eu usei aqui, elas curam realmente cura mesmo, mas o que Deus ele usa, porque aquilo ali vai ter uma finalidade. Tem pessoas que estão ao redor, estão observando, estão crendo. A própria pessoa que foi curada, ela dá testemunha, ela consegue alcançar aquele parente que não cria de jeito nenhum. Então isso vai sendo usado para um fim proveitoso. O apóstolo Paulo vai dizer que uns pregavam por partidarismo, outros pregavam pelo benefício próprio, mas o importante que o apóstolo Paulo ele vai trazer para a igreja é que o nome do Senhor ele seja propagado, né? Mais na frente vai ter uma garimpada ali. Mas então assim, o nome do Senhor ele sendo propagado, e essas são as finalidades dos dons que Deus ele deixou para a igreja. Só um comentário do nosso presbítero Fabiano, ele botou, apesar de nos abençoar com esses dons, mas a operação vem do Espírito. Realmente é o Espírito Santo que distribui, né? E ele age como quer e quando quer, conforme sua vontade. Somos apenas o canal, como foi falado aqui, onde Deus opera as suas maravilhas. Irmão Chartres, e muitas das vezes a gente ora e Jesus cura. E depois de um mês é que a pessoa vem dizer que foi curado pelaquela oração naquele dia. Acontece isso também. Não é instantaneamente ali na hora. Tem umas que é cura instantânea, né? Você testemunha logo, o irmão saiu já como aquele corpo, saiu pulando, glorificando o nome do Senhor dentro do templo, né? Mas tem outras pessoas que recebem a cura e ficam ainda esperando o dia para testemunhar. Verdade, existe a chamada cura progressiva, né? Cura progressiva. E a cura é instantânea. Eu lembro que eu tenho um irmão em Cristo, e esse irmão, ele gostava muito de pescar. E numa dessas pescarias, os irmãos que têm conhecimento um pouquinho, conhecem aquele peixe chamado peixe bagre, né? Bagre. E aí ele tem um ferrão que chama, né? Tipo ferrão, acho que é o nome que dá esse. E aí ele fazendo essa pescaria, esse ferrão, ele entrou na perna dele. E ele tem tipo umas serrilhas contrárias que não saem. Aí foi o jeito quebrar. E ele não conseguiu, porque esse ferrão, cada vez mais, ele adentrava para dentro da perna do irmão. E isso eu estou falando de anos. Anos a fio. A perna do irmão era alta, grande, inchada. E aí várias das vezes ele relatou que ele fazia tipo um ultrassom, né? Um raio-x, ele batia, né? Um raio-x. E o médico fazia o raio-x e identificava onde estava o ferrão. Uma das vezes ele até me mostrou o raio-x, né? Ultrassom, né? De grávida, raio-x. E aí ele mostrava lá, quando eles iam operar, eles já tinham mudado de local. E aí ele disse que uma certa feita estava num lugar, e o irmão viu aquela situação dele e perguntou o que era. E ele contou a história. Ele disse, irmão, posso fazer uma oração pela sua perna? Ele disse, pode. Aí o irmão orou, botou a mão na perna dele e orou. E ele disse, depois dessa oração ele veio para casa. Quando ele menos esperou um dia, ele contou que o ferrão começou o corpo mesmo expulsar, ele passando a mão e sentiu uma coisa caraquenta. Era o corpo expulsando o ferrão, expulsou literalmente o ferrão pela aquele orifício, que tinha um orifíciozinho, né? E aí, por intermédio da oração daquele irmão, eu creio, foi usado como canal, Deus começa a operar esse milagre, né? E aí ele mesmo com a mão tirou e guardou no álcool para mostrar, para provar. E era grande o ferrão, o esporão que chama, né? Não era pequeno, era grande. Então, o nosso Deus, irmãos, como eu fiz a leitura aqui, há alguma coisa impossível para Deus? Gênesis capítulo 18, verso 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Estamos falando de operação de maravilhas, coisas que estão para além, não é? São coisas extraordinárias, como ressuscitar o morto, como a abertura do Mar Vermelho, o andar por cima das águas. São coisas que são extraordinárias, são maravilhosas. Então, para Deus não há nada impossível. Qual que eu vou ler mesmo? Eu vou ler o 3. O último, já estamos encerrando já. Distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilhas. O cristão não tem autorização divina para determinar ou decretar. Não sei se você já viu por aí.
né? Ou exigir. Deus não é nenhum garçom, não é? A gente chama e ele tem que vir. A gente precisa saber, nós precisamos aprender a nos expressar, certo? O cristão não tem autorização divina para determinar, ou decretar, ou exigir a cura dos enfermos. Como nosso próprio presbítero falou aqui, é pela misericórdia de Deus, irmãos, é conforme a distribuição do Espírito Santo. A nossa relação com Deus não se dá em forma de barganha. Quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa? Somos seres humanos limitados. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Como discípulos de Cristo, devemos rogar ao Pai, buscando de todo o nosso coração para curar os doentes, pois a palavra de Deus recomenda que oremos pelos enfermos. Está lá em Tiago 5,14. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Independente de se ter o dom ou não, Jesus nos ensinou que em seu nome, deveríamos impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados. Nossa responsabilidade é orar pedindo a cura. Quem sara o enfermo de acordo com a sua soberana vontade é Deus, conforme o nosso irmão já falou aqui. O crente que impõe as mãos sobre o enfermo não pode ser tratado como um ídolo na igreja, principalmente se o enfermo for curado. Nem podemos imaginar que porque aconteceu o milagre aquela vez, haverá sempre outros milagres. Olha aí a resposta do nosso irmão aí. Que o Altíssimo tenha misericórdia e proteja-nos dessa pretensão. Quem opera os sinais e as maravilhas é o Senhor, não o homem. Toda a ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo. E por isso não podemos agendar dias nem marcar horários para a sua operação. Façamos a obra de Deus com honestidade e decência. Ou seja, vem de Deus, distribuída pelo Espírito Santo, segundo a sua soberana vontade. Nós somos apenas canais, amém? Estamos encerrando e eu já vou passar aqui para o nosso irmão Senô, lembrando que nós teremos a celebração às 16 horas, não é? E não perca, todos os domingos, 9 da manhã, nós temos aqui Glória aulas abençoadas, amém? Louvado seja o nome do Senhor. A conclusão diz assim: Deus pode conceder a seus servos o dom da fé, dons de... Infelizmente, há pessoas que querem utilizar essas dádivas para obterem lucros financeiros e enriquecimento pessoal. Isso envergonha o nome de Jesus e mancha a idoneidade da igreja na sociedade. Quem procede desta forma está suscetível ao juízo de Deus, que virá no tempo próprio. Que nós, a igreja, o povo do Senhor, façamos uso dos dons de poder para propagar o evangelho de nosso Senhor e glorificar o nome do Pai no poder do Espírito Santo. Amém? Quero agradecer a todos. Quero agradecer também aqui o irmão evangelista Charles, o nosso amado irmão Sheridan, e chegamos à conclusão de mais uma escola bíblica dominical. Espero que todos que nos acompanharam foram edificados em o nome de Jesus. Que Deus abençoe. À tarde, como Charles já falou, temos aqui o culto online com a presença do pastor Marcelo Silva, né? Nosso pastor. E nós certamente estaremos aqui auxiliando ele, né, irmão? Para a glória do nome de Jesus. Eu quero passar o trabalho para o irmão Sheridan encerrar com a oração em nome de Jesus e a paz do Senhor para todos. Glória a Deus. Também aqui deixa meus agradecimentos, por você estar nos acompanhando até agora, que essa aula possa ter enriquecido a tua vida, aumentado ainda mais a tua fé e abrido ainda mais esse entendimento. Que o apóstolo Paulo ele vai ensinar para a igreja que nós devemos cultuar a Deus de uma forma com sabedoria, com entendimento, que é o que a palavra de Deus ele traz para a nossa vida, Então, nós entendemos que o contexto de toda essa aula, ela veio acerca do que diz, ali o primeiro ponto, dons de poder, do dom é dado por parte de Deus,
para que a igreja venha atuar e venha operar esses milagres, esses prodígios e essas maravilhas. Amém? Então oremos. Maravilhoso Deus, Pai, santo e justo, Criador dos céus e da terra. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, por essa aula tão abençoada, ó Pai, pela participação dos teus filhos e filhas, Senhor. Senhor, este conteúdo, ó Pai, ainda vai estar lançado ali, ó Pai, nas redes sociais, Senhor. Senhor, eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que esse conteúdo, ó Pai, que esta aula, ela alcance o máximo de número de vidas possíveis, ó Pai, para assim, ó Pai, edificar, Senhor, salvar, ajudar, ó Pai, na caminhada do teu povo, Senhor, para que a tua igreja, ó Pai, ela venha ser edificada, que esse, ó Pai, é o propósito maior da pregação, é o propósito maior dos teus milagres, dos prodígios, das maravilhas, mas sempre entendendo, ó Pai, que quando a igreja, ela anda em conformidade à tua palavra, quando a igreja ela está ali focada, ó Pai, no objetivo, na unificação do teu corpo, a tua própria palavra ela relata que estes sinais, curas, milagres, maravilhas e prodígios, elas nos seguiriam. Então, Senhor, queremos te agradecer por essa aula. Abençoa, Pai, todos os nossos telespectadores, ó Pai, que nos ajudaram ali com a sua participação, com o seu compartilhamento. Ó Pai Santo e Justo, que nos ajudaram, ó Pai, ali, dando-lhe a sua pergunta. Senhor, muito obrigado, Pai. Abençoa o evangelista Charles, toma teu filho em tuas mãos, o nosso auxiliar, o Senhor, ó Pai, eu te entrego, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E às 16 horas, ó Pai, estaremos aqui. Já quero te apresentar a vida do nosso pastor Marcelo Silva. Toma ele em tuas mãos, fortalece ele mais e mais, enche ele mais e mais, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa toda a sua família, todo o corpo de obreiros aqui, ó Pai, da ADTC aqui no Arianópolis. Te apresento também ali a sede, ó Pai, na pessoa do nosso pastor presidente Antônio José. Senhor, toma nas tuas mãos a tua igreja. É assim que nós choramos e desde já nós te agradecemos. Amém e graças a Deus.